Olá, meu nome é Gabriela, sou psicóloga de orientação junguiana e hoje estou aqui trazendo para vocês um conteúdo a respeito da mitologia da deusa Afrodite. A deusa Afrodite é um aspecto que existe dentro de todos nós, que nós vamos chamar na psicologia analítica de arquétipo. São padrões, né, predispostos na nossa psique que vão ser despertos ao longo da nossa vida para que a gente desenvolva a nossa personalidade, para que a gente realize quem nós somos, quem nós viemos ser aqui. E a deusa Afrodite é o aspecto principal, né, da alma para que ela se desenvolva. Ela é a deusa do amor, ela é o princípio do amor. E o princípio do amor é interessante porque Afrodite nasce do mar. Então, o mar ele está relacionado com as nossas emoções, né? Com aquilo que é desconhecido para nós. É um símbolo mais forte associado ao inconsciente. Tudo que eu vou trazer aqui é num sentido metafórico para que a gente compreenda os nossos processos, as nossas vivências, né, através do mito. E hoje o foco será o amor. Então, Afrodite, ela nasce de um ato violento. Inicialmente, é como se Gaia e Urano estivessem presos um ao outro devido ao sentimento de posse que esse princípio masculino, né, sendo retratado ali como Urano, tinha sobre Gaia, que também vem representando um princípio do feminino. Gaia já não se aguentava mais, isso sufocava ela e seus filhos, e nenhum deles mais aguentavam isso. De repente, certo dia, quando nasce Deus Cronos, era um deus forte e corajoso, e Gaia viu que ela poderia contar com ele para que ele se vingasse dessa posse de Urano, para que ele separasse ela dele e libertasse seus filhos. Então, o deus Cronos, que é o deus do tempo, aí já começa também, né, o desenvolver aí do nosso mundo, de todos os elementos que nós temos que organizam a nossa vida. O tempo vai lá e corta essa união e dali ele joga o testículo de Urano sobre as águas do mar. Daí ocorre o nascimento da deusa Afrodite. Ela já nasce como uma mulher pronta, bela e com essa potência de criação, né, ao ponto de a Terra se tornar um lugar que tem formas, com vida. Então, aonde ela passa, nascem plantas, nascem flores, frutifica coisas. Então, ela vem, né, sendo retratada nessa metáfora do nosso potencial criativo interno, além do desejo que ela despertava em todos os deuses que viviam no Olimpo. Então ali começa a história do Olimpo e, e ela se une ao homem mais feio do Olimpo. Isso é muito interessante. Hefesto era um ferreiro coxo. Essa união, né, ela também traz para nós essa ideia da polaridade, do feio e do belo. Inicialmente nós temos lá essa polaridade que ainda não é diferenciada, que ainda está lá, né, nessa relação de Urano e Gaia, numa mistura ao ponto de não haver possibilidade de vida, e depois isso vai se transformando. Então é como se dentro de uma mente isso fosse se processando. É como se lá na nossa primeira infância nós começássemos com o nosso mundo interior, assim como, metaforicamente, ocorre com Gaia e Urano. Ainda não temos uma diferenciação sobre as coisas, né? Sobre o que é certo, o que é errado, sobre o feminino e o masculino, menininho, menininha, né? Isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. A respeito até de tudo, né? Diferenciação das cores, das coisas, quando a gente começa a aprender
essa diferenciação é quando começa a acontecer essa separação dos opostos e vão frutificando os filhos, o conhecimento, né? O nosso conhecimento, a formação do nosso ego, da nossa psique, ali, né? Da nossa personalidade. E dali em diante nós vamos ter os outros processos, né? E é como se esse princípio que vem na forma de Afrodite começasse a nascer na nossa vida. Os nossos desejos, os nossos impulsos, né? Os nossos sonhos, a nossa paixão, o nosso prazer em fazer as coisas, a nossa ligação com a arte. Então aí é quando está acontecendo essa transformação, né, em uma pessoa e vai nos colocando em contato com esse potencial de vida. E uma coisa que é muito conhecida, né, por essa deusa são os impulsos sexuais, as paixões, né, que vão acontecer lá na adolescência, quando a gente vai começar a experimentar esse sentimento, que ao mesmo tempo ele é muito bom, né, que é uma coisa que traz um desejo de vida e uma energia, né, com relação à vida muito prazerosa e harmônica, e ao mesmo tempo também desperta o lado oposto, o lado sombrio, que é o ciúme, que é a inveja, que é a posse. Então é como se aqui a gente vesse a herança, né, nesse aspecto da deusa de Urano e Gaia, a posse do pai, toda essa posse que vem representando naquele masculino, e toda essa potência de criação que vem sendo representada nesse feminino e que começa a ser possível se realizar quando nasce Afrodite. Outra questão que também é bem interessante é a violência, né? A ideia, né, que isso me traz é quando a gente nasce. É violento a gente sair do útero da mãe. A gente existe um corte, né, do nosso cordão umbilical. Então, assim, tudo isso vem representando as metáforas das separações que nós vamos viver ao longo da vida e que vão nos trazer um sofrimento. Porém, através dessa perda, nós vamos desenvolver novas coisas, vai abrir espaço para novos nascimentos na nossa vida. Assim como novos projetos, os fechamentos de ciclos. Mas até que a gente vá harmonizando isso, a gente precisa reconhecer esse aspecto na gente para que a gente possa dominá-lo, né, de uma forma equilibrada na nossa vida. Não dá para se ter um prazer sem limite e também não dá para viver sem prazer. A gente precisa estar vivendo com prazer de uma forma equilibrada, que nos leve ao crescimento, né, que dê condição para que esses filhos, em forma de trabalho, projetos, sonhos e relacionamento amoroso, possa acontecer, possa se desenvolver. Então, para isso, a gente precisa reconhecer as nossas emoções, né? Trabalhar esse mar do inconsciente, que estão ali toda essa vastidão de emoções que nós sentimos e vamos conhecendo na nossa existência. Então, a Afrodite, ela é essa força vital, esse princípio feminino que nos capacita, né, que nos dá a possibilidade de vida. Então, continuando a história do mito, vão haver diversas configurações. A Afrodite vai ter diversos amantes devido a esse potencial de desejo. É como se a gente ainda tivesse sendo movido pelo desejo sem consciência, né? Sem um conhecimento que nos dê pé no chão, que nos dê limite. E ao longo da história isso vai acontecendo, muitas iras vão sendo provocadas, muitas mortes, muitos novos nascimentos. E tudo isso numa linguagem metafórica, trazendo as nossas mortes internas, né? Trazendo as coisas que nos despertam e que nós acabamos vivenciando de forma simbólica, não necessariamente no real. E tudo isso vai nos trazendo uma mudança, um amadurecimento, caso a gente leve isso de forma equilibrada para o nosso autoconhecimento.
É interessante que chega um ponto, né, que Afrodite ela, ela acaba tendo um ciúme muito grande de uma mortal que acaba sendo reverenciada com a beleza dela, como se ela tivesse a beleza da deusa. É como se todos aquelas pessoas, homens, né, que eram fiéis a Afrodite, passassem a dizer: nossa, mas essa daqui, ela é Afrodite na Terra. Então, assim, isso desperta a ira dela porque ela era uma deusa e ela era a única que tinha esse poder. Então, ela não permitia que um mortal, uma mortal, né, tomasse esse lugar. Então, ela lança um feitiço sobre essa princesa, era uma princesa, para que ela se apaixonasse pelo seu pai, que era um rei. Eles se apaixonam cegamente e ficam um período, né, nesse envolvimento. E quando eles se dão conta, quando esse feitiço acaba, eles se percebem nesse incesto, nessa relação de pai e filho, e não suportam aquele sofrimento e de ter vivido um relacionamento sexual. E aí o que acontece? Desperta uma desorientação, né, no pai, ao ponto dele pensar em solucionar através de um suicídio e também matando a sua filha. Então ele corre atrás dela com um machado e ela corre para um bosque para se esconder. Ela está grávida dele nesse momento. E Afrodite vê tudo isso acontecer e a transforma numa árvore. Quando ele corta a árvore, ocorre o nascimento da criança, que vai ser chamada de Adonis. Adonis vai ser a grande paixão de Afrodite. E ele é um mortal, que ele nasce, né, da comunhão de dois mortais. E a deusa, né, decide guardá-lo para que ele cresça, e quando ele fosse homem, ela o tornaria seu amante. Acontece que ela acaba dando essa tarefa de guardá-lo para Perséfone, que era a deusa do mundo dos mortos. Como ela pertencia a esse mundo profundo, ao inferno, né, nessa metáfora dos gregos, ali seria muito difícil acharem Adonis. Então ela queria proteger a vida dele até que ele crescesse. Porém, Perséfone também se apaixona por Adonis e ali começa a acontecer um conflito entre as deusas. E quando esse menino cresce, elas começam a brigar e Zeus, né, interfere fazendo uma negociação. Né? Ele divide a cada 3 meses do ano, ficaria com uma de cada. Aparentemente, né, ambas topam essa negociação, porém, Afrodite, ela se utiliza de um dos seus poderes, que era um cinto poderoso que ela tinha para despertar paixão em quem ela quisesse, e ela usa esse cinto, seduz Adonis no período que ele teria que ficar com Perséfone, e ele acaba ficando com ela. Perséfone decide se vingar, e ela sabia que, caso ela contasse para um dos amantes de Afrodite, que era Ares, ela sabia que ele iria querer matar Adonis para se vingar do sentimento de ciúme que ele teria. E foi isso que aconteceu. Certo dia, Adonis está no bosque e Ares aparece em forma de javali e o mata na frente de Afrodite. Nesse momento, Afrodite passa por um sofrimento que é muito interessante. Ela sente a dor da perda pela primeira vez. Ela fica enlutada. É um sentimento humano. Então, nesse processo, né, dessa paixão pelo mortal, é como se isso tivesse exemplificando a o nosso contato com o nosso humano. É como se isso estivesse humanizando os nossos instintos, os nossos desejos, através desse sofrimento da deusa. E é nesse momento que ela recebe a tarefa das parcas, que são as deusas que seguram as linhas da vida, do início, do meio e do fim, que o trabalho dela na Terra seria
desenvolver o amor divino. Então, nesse momento, é que a gente consegue entender, né, que é preciso passar por toda essa elaboração para que a gente se sensibilize, para que a gente se humanize ao longo da nossa vida, nos nossos relacionamentos, ampliando a nossa consciência a respeito de quem somos, do nosso sentido e também das pessoas ao nosso redor. Desenvolver essa potência do amor, né, passando por todos esses estágios até que a gente transcenda esse amor no lugar de alma, né? E não somente instinto e prazer, mas que isso ocorra uma união, uma fusão. E isso faz parte do nosso processo, né? De desenvolver a nossa personalidade e do que o Jung também vai chamar de processo de individuação. É quando a gente consegue encontrar um equilíbrio entre esses opostos e a gente consegue harmonizar a nossa vida por meio desses elementos. Então, fico por aqui. Um abraço a todos. Até a próxima.